Para Padre Pio, a Santa Missa era o centro do universo, o Calvário tornado presente. Ele costumava dizer que o mundo poderia mais facilmente viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Quando ele celebrava, sentia fisicamente a paixão de Cristo, o sangue, a dor, o amor. Via os anjos ao redor do altar e dizia que cada missa é um encontro real entre o amor de Deus e a indiferença humana. Padre Pio chorava quando via as pessoas distraídas e sorria quando via almas que ofereciam com sinceridade o coração junto com o pão e o vinho. Ele dizia que durante a missa muitos ferem o coração de Jesus, enquanto outros o consolam, e cada gesto tem peso eterno. Para compreender verdadeiramente a espiritualidade de Padre Pio em relação à Santa Missa, precisamos entender que ele não via a celebração eucarística como um simples ritual ou cerimônia religiosa. Para ele, era o momento mais sagrado da existência humana, quando o tempo e a eternidade se encontram. Quando o céu desce à terra e quando Cristo renova seu sacrifício de amor por cada um de nós. Neste roteiro, contemplaremos 10 atos que, segundo a espiritualidade de Padre Pio, ferem ou alegram o coração de Cristo durante a missa. O objetivo é que aprendamos a celebrar não como espectadores passivos, mas como participantes ativos do sacrifício redentor. Padre Pio viveu cada missa como se estivesse aos pés da cruz, unido a Maria Santíssima, contemplando o sofrimento e o amor infinito de Jesus. Ele queria que todos os fiéis experimentassem essa mesma profundidade de fé, essa mesma intensidade de amor. O santo de Pietrelcina ensinava que a forma como participamos da missa revela quem realmente somos diante de Deus. Nossa atitude, nosso coração, nossa disposição interior, tudo isso manifesta o grau do nosso amor ou da nossa indiferença. Por isso, cada um dos atos que vamos contemplar não é apenas uma questão de etiqueta religiosa ou de cumprimento de normas, mas sim uma expressão profunda da nossa relação pessoal com Jesus Cristo. Vamos começar pelos atos que ferem o coração de Jesus, para que possamos reconhecê-los e corrigi-los em nossa vida espiritual. 5 atos que ferem o coração de Jesus durante a missa. Primeiro ato: entrar na missa distraído ou atrasado. Padre Pio costumava dizer que se soubéssemos o valor da missa, chegaríamos antes do sacerdote. Imagine por um momento o quanto essa afirmação revela sobre a natureza sagrada da celebração eucarística. Chegar apressado, conversar enquanto se aproxima do templo, olhar o celular constantemente ou observar os outros ao redor, tudo isso fere o coração de Jesus, que te espera desde toda a eternidade para esse encontro único e irrepetível. Quando a alma entra distraída, ela fecha a porta à graça divina que está prestes a ser derramada. A missa não é um momento qualquer na agenda de uma pessoa religiosa. É o Calvário tornado presente. É o sacrifício supremo de Cristo, renovado de forma incruenta sobre o altar. Quem chega atrasado perde o início do sacrifício e fere o amor que esperava ansiosamente por sua presença. É como se alguém chegasse atrasado para encontrar um ente querido que está partindo em uma longa viagem, perdendo os momentos preciosos de despedida. Mas na missa, o que está em jogo é infinitamente maior. É o encontro com Deus feito homem, com aquele que deu sua vida por você. Padre Pio vivia essa realidade com tal intensidade que chegava à igreja com grande antecedência. Ele se preparava espiritualmente, recolhia seu coração, colocava sua alma em estado de adoração. Para ele, cada missa era única, mesmo que celebrasse várias por dia. Nunca havia rotina, nunca havia repetição mecânica. Cada vez era como se fosse a primeira e a última vez que estaria diante do mistério do amor divino. Ele ensinava aos fiéis que essa preparação prévia não era um luxo espiritual reservado aos santos, mas uma necessidade fundamental para todo cristão que deseja verdadeiramente encontrar Cristo. A distração durante a missa não é apenas uma falha de atenção humana, é uma ferida no coração de Jesus porque revela falta de amor. Quando amamos alguém profundamente, nossa atenção está totalmente voltada para essa pessoa. Não nos distraímos facilmente, não permitimos que coisas banais roubem nossa concentração. O mesmo deveria acontecer na missa.
Jesus está lá, real e verdadeiramente presente, não de forma simbólica, mas substancialmente presente na Eucaristia. Ele merece toda a nossa atenção, todo o nosso amor, toda a nossa reverência. Cada olhar distraído, cada pensamento disperso, cada minuto de atraso é uma oportunidade perdida de amar mais intensamente. Segundo ato, participar sem fé, o corpo presente, o coração ausente. Padre Pio costumava dizer que há muitos corpos na igreja, mas poucos corações diante do altar. Essa observação penetrante revela uma das maiores tragédias espirituais do nosso tempo, a presença física sem a presença interior, o cumprimento da obrigação sem o ardor do amor. Estar fisicamente presente na celebração eucarística, mas sem recolhimento interior, sem fé viva, sem amor ardente, é uma das maiores dores do Senhor. A missa não é um espetáculo para ser assistido passivamente, mas uma entrega para ser vivida ativamente. Quando o coração não crê verdadeiramente na presença real de Cristo na Eucaristia, o amor não pode circular entre a alma e Deus. É como se estivéssemos diante da cruz do Calvário e não víssemos o crucificado. Padre Pio dizia que a fé é o véu que protege o amor, mas também é o olho que permite enxergar a realidade invisível. Sem fé, tudo na missa se torna vazio, mecânico, sem sentido profundo. Com fé, cada palavra, cada gesto, cada momento se transforma em uma experiência transcendente de encontro com o divino. O santo capuchinho tinha uma fé tão viva e real que conseguia ver além das aparências do pão e do vinho. Ele via Jesus Cristo, via o sangue que corria das chagas, via os anjos prostrados em adoração. Não era imaginação piedosa ou fantasia mística, era a fé em ação, a fé que penetra o véu das aparências e contempla a realidade substancial. Padre Pio chorava durante a consagração porque estava verdadeiramente diante do sacrifício do Calvário. Seu corpo tremia porque sentia o peso infinito daquele amor que se dava completamente. Para muitos fiéis hoje, a missa tornou-se uma obrigação semanal, um costume social, uma tradição familiar. O corpo está presente, mas o coração está ausente, vagando em mil preocupações mundanas, em pensamentos dispersos, em ansiedades terrenas. Jesus vê esse coração ausente e sofre profundamente. Ele se fez presente na Eucaristia exatamente para estar conosco, para alimentar nossa alma, para fortalecer nossa fé. Quando não correspondemos a esse amor com fé viva e participação ativa, ferimos o coração daquele que tudo fez por nós. A fé não é apenas uma crença intelectual, é uma atitude de vida, uma disposição do coração, uma abertura total ao mistério divino. Terceiro ato: comungar em pecado grave. Padre Pio chorava ao falar deste tema e costumava dizer que é melhor ficar sem comungar 1000 vezes do que comungar uma vez sem estar em graça. Esta afirmação pode parecer exagerada para algumas pessoas, mas revela a profundidade da compreensão que o santo tinha sobre a natureza sagrada da comunhão eucarística. A alma que recebe Jesus sem arrependimento verdadeiro dos pecados graves repete o gesto de Judas no cenáculo. Aproxima-se de Cristo não para amá-lo, mas para traí-lo novamente. A Eucaristia é remédio para a alma, sim, mas nunca pode ser tomada como se fosse veneno espiritual. Ela foi instituída para curar nossas fraquezas, fortalecer nossa fé, alimentar nossa caridade. Mas quando alguém se aproxima da comunhão em estado de pecado mortal, sem ter passado pelo sacramento da confissão, transforma esse remédio em veneno, esse alimento celestial em condenação. São Pablo advertiu claramente sobre isso em sua primeira carta aos Coríntios, dizendo que quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação. Padre Pio era extremamente rigoroso neste ponto. Ele tinha o dom de ler as almas e muitas vezes impedia pessoas de comungar quando percebia que não estavam em estado de graça. Alguns ficavam ofendidos, outros compreendiam que era um ato de amor paterno. O santo não queria que ninguém cometesse o sacrilégio de receber Jesus indignamente. Ele preferia ser considerado severo do que permitir que alguém ferisse ainda mais o coração de Cristo.
Para ele, cada comunhão deveria ser preparada com confissão frequente, exame de consciência sincero, arrependimento verdadeiro. Nada fere mais o coração de Cristo do que ser recebido num coração frio, impuro, dominado pelo pecado grave. Imagine a dor de Jesus ao entrar sacramentalmente em uma alma que conscientemente escolheu ofendê-lo gravemente e não se arrependeu. É como se alguém convidasse um amigo íntimo para sua casa, mas mantivesse o coração fechado, guardando rancor, mantendo segredos terríveis. A presença física não seria verdadeiro encontro, mas hipocrisia dolorosa. Por isso, Padre Pio insistia tanto na necessidade da confissão antes da comunhão, especialmente para quem tinha consciência de pecado grave. A misericórdia de Deus é infinita, mas ela pede nossa cooperação através do arrependimento sincero. Quarto ato: conversas, risos ou distrações no tempo sagrado. Para Padre Pio, o templo católico é um prolongamento do céu na terra. Ele dizia aos fiéis que a igreja é o Gólgota, o altar é a cruz. E então fazia a pergunta penetrante: como podes rir aos pés do crucificado? Falar casualmente, comentar sobre assuntos mundanos, cochichar com o vizinho, olhar constantemente em volta ou mexer no celular durante a missa é como cuspir no chão do Calvário. É sinal de profunda ingratidão espiritual e de grave ignorância sobre o que está realmente acontecendo no altar. O silêncio é a linguagem primordial dos que verdadeiramente amam. Quando estamos diante de algo ou alguém que amamos profundamente, não precisamos preencher cada segundo com palavras vazias. O silêncio respeitoso, o silêncio adorante, o silêncio contemplativo é a atitude mais apropriada diante do mistério eucarístico. Padre Pio celebrava a missa em profundo silêncio interior, mesmo quando pronunciava as palavras litúrgicas. Cada movimento era medido, cada gesto era reverente, cada momento era vivido como se o tempo tivesse parado para dar lugar à eternidade. Hoje, infelizmente, muitas igrejas parecem mais lugares de encontro social do que casas de oração. Antes da missa, durante e até mesmo depois, há conversas animadas, risos altos, comportamentos que seriam inadequados até mesmo em ambientes profanos. As pessoas comentam sobre a roupa dos outros, planejam o almoço, discutem problemas do trabalho, tudo isso na presença real de Jesus Cristo no sacrário. Padre Pio ficaria profundamente entristecido ao ver essa falta de reverência, essa ausência de senso do sagrado. Cada palavra desnecessária durante a missa, cada risada inapropriada, cada distração voluntária é uma nova ferida no coração de Jesus. Não se trata de ser rígido ou legalista, mas de compreender verdadeiramente onde estamos e diante de quem estamos. Se fôssemos convidados para um encontro com um grande líder mundial, automaticamente adotaríamos uma postura respeitosa, falaríamos baixo, controlaríamos nossos gestos. Quanto mais deveríamos fazer isso na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que deu sua vida por nós na cruz. O silêncio reverente não é apenas uma questão de educação religiosa, é uma expressão profunda de fé, amor e gratidão. Quinto ato: ir à missa apenas por costume ou obrigação. Padre Pio costumava dizer que a rotina é a ferrugem da alma. Esta imagem poderosa nos ajuda a compreender como a repetição mecânica de práticas religiosas pode corroer lentamente a vitalidade da nossa fé. Ir à missa apenas porque é domingo, apenas para cumprir o preceito, apenas por hábito familiar, sem verdadeiro desejo de encontro com Cristo, entristece profundamente o Senhor. Cristo não quer presenças forçadas ou obrigadas, mas corações ardentes de amor, almas sedentas de sua presença, pessoas que verdadeiramente desejam estar com Ele. O amor genuíno não suporta a indiferença fria. Quando amamos alguém, desejamos estar em sua presença, procuramos oportunidades de encontro, sentimos falta quando estamos distantes. O mesmo deveria acontecer com nossa relação com Jesus na Eucaristia. A missa deveria ser o momento mais esperado da semana, o encontro mais desejado, a experiência mais valorizada. Mas, para muitos católicos, tornou-se apenas mais uma obrigação na lista de deveres religiosos, algo a ser cumprido rapidamente para acalmar a consciência.
Padre Pio participava da missa com tal intensidade que cada celebração o deixava física e espiritualmente exausto. Não era rotina, não era obrigação profissional, não era mero cumprimento de dever sacerdotal. Era paixão, era amor, era entrega total. Ele chegava a passar horas no confessionário antes da missa, preparando as almas dos fiéis, porque queria que cada pessoa participasse dignamente, conscientemente, amorosamente. Para ele, cada missa era única, irrepetível, preciosa como um diamante raro. A missa é o maior dom que Deus poderia nos dar, a possibilidade de estarmos presentes ao sacrifício redentor de Cristo, de recebermos seu corpo e sangue, de sermos unidos a Ele de forma íntima e transformadora. Participar desse dom supremo sem gratidão, sem desejo, sem amor, é ferir profundamente o doador. É como receber um presente valiosíssimo de alguém que nos ama e demonstrar total indiferença. Jesus se dá completamente na Eucaristia, renovando seu sacrifício de amor. Ele merece que nossa resposta seja igualmente generosa, igualmente ardente, igualmente total. A obrigação externa nunca substituirá a disposição interior. O dever religioso nunca substituirá o desejo amoroso. 5 atos que alegram profundamente o coração de Jesus. 6º ato: entrar em silêncio e recolhimento. Padre Pio costumava aconselhar que, ao entrares na igreja, entres também dentro de ti mesmo. Esta recomendação espiritual revela a conexão profunda entre o ambiente externo e o estado interior da alma. Jesus já está esperando cada pessoa no sagrário, em silêncio adorante, em amor paciente, desde antes da fundação do mundo. Chegar alguns minutos antes do início da missa, fazer o sinal da cruz com verdadeira devoção, ajoelhar-se diante do sacrário e oferecer o coração em oração silenciosa é um gesto que alegra profundamente o céu. O recolhimento interior é amor em forma de respeito. É reconhecimento prático da presença real de Cristo. É dizer sem palavras: Senhor, não vim apenas para assistir a uma cerimônia religiosa. Vim verdadeiramente para te amar, para estar contigo, para abrir meu coração à tua graça. Padre Pio chegava à igreja com grande antecedência e permanecia em oração profunda antes de celebrar. Ele ensinava que essa preparação não era opcional para quem deseja verdadeiramente participar da missa, mas absolutamente necessária. Sem silêncio exterior, dificilmente haverá silêncio interior. Sem recolhimento do coração, dificilmente haverá encontro verdadeiro com Deus. Na cultura barulhenta e agitada do nosso tempo, o silêncio tornou-se algo raro e até desconfortável para muitas pessoas. Estamos acostumados com o barulho constante, com a estimulação sensorial permanente, com a distração contínua. Mas Deus fala no silêncio, como fez com o profeta Elias, que o encontrou não no vento, não no terremoto, não no fogo, mas na brisa suave. O silêncio adorante cria o espaço interior onde a graça divina pode operar livremente, onde o Espírito Santo pode tocar o coração, onde Jesus pode falar à alma. Quando entramos na igreja em silêncio respeitoso, quando nos ajoelhamos reverentemente, quando recolhemos nossa mente dispersa e nosso coração agitado, estamos fazendo exatamente o que os anjos fazem no céu diante do trono de Deus. Estamos nos unindo à liturgia celestial, estamos preparando o templo da nossa alma para receber o Rei do Universo. Jesus vê essa atitude e se alegra profundamente. Ele reconhece nesse silêncio o sinal de um coração que verdadeiramente o ama, de uma alma que deseja encontrá-lo, de uma pessoa que compreende a grandeza do mistério que está prestes a participar. O silêncio não é a ausência de comunicação, mas a forma mais profunda de diálogo entre a alma e Deus. 7º ato: oferecer a missa com intenção amorosa. Padre Pio recomendava enfaticamente que durante a missa, cada pessoa oferecesse a si mesma ao Pai, junto com Jesus. Esta é uma das chaves mais importantes para participar frutuosamente da celebração eucarística. Não devemos ir à missa como meros espectadores que assistem passivamente a um ritual, mas como oferendas vivas que se unem ao sacrifício do altar.
Oferecer nossos sofrimentos, nossa família, nossa história pessoal, nossos pecados, nossos medos, nossas alegrias, tudo unido ao cálice que o sacerdote eleva no momento da consagração. Cada intenção oferecida com fé verdadeira sobe ao céu como perfume suave e agradável diante de Deus. Padre Pio tinha o costume de carregar consigo milhares de pedidos de oração que recebia diariamente de fiéis do mundo inteiro. Ele oferecia cada missa por essas intenções, unindo cada sofrimento humano ao sofrimento redentor de Cristo. Para ele, a missa não era um momento particular de devoção pessoal, mas um momento de intercessão universal, onde toda a humanidade poderia ser apresentada ao Pai através do sacrifício do Filho. Quando oferecemos a missa com intenções específicas, estamos exercitando a caridade fraterna, estamos vivendo o sacerdócio comum dos fiéis, estamos participando ativamente da obra redentora de Cristo. Podemos oferecer pela conversão de pecadores, pela cura de doentes, pela paz no mundo, pela santificação da Igreja, pelas almas do purgatório, por nossas necessidades pessoais. Mas o importante é que essas intenções não sejam egoístas ou superficiais, mas verdadeiramente inspiradas pelo Espírito Santo e ordenadas ao bem das almas e à glória de Deus. O ato de oferecer transforma nossa postura diante da missa. Deixamos de ser passivos e nos tornamos ativos. Deixamos de ser consumidores espirituais e nos tornamos colaboradores da redenção. Padre Pio ensinava que na missa, esta não era uma experiência mística reservada apenas a ele, mas a vocação de todo cristão, participar verdadeiramente do mistério pascal. Quando a alma contempla o crucificado durante a missa, ela não apenas assiste passivamente ao sacrifício, mas participa ativamente dele. Oferece o próprio coração partido pelo arrependimento dos pecados, as dores e sofrimentos da vida que podem ser transformados em oblação amorosa, as alegrias que são dons divinos a serem devolvidos com gratidão, e une-se a Jesus no sacrifício redentor. São Paulo dizia que completava em sua carne o que faltava aos sofrimentos de Cristo. Não que o sacrifício de Jesus fosse insuficiente, mas porque ele deseja que participemos ativamente de sua obra redentora. Esse é o ato que mais profundamente alegra o coração de Cristo, encontrar um amor humano que se entrega junto com ele, que não permanece distante ou indiferente, mas que se lança totalmente no mistério da cruz e da ressurreição. Padre Pio tinha as chagas visíveis em seu corpo como sinal dessa participação radical no sofrimento redentor. Mas mesmo sem manifestações externas tão dramáticas, cada cristão é chamado a carregar sua cruz diária, a morrer para si mesmo, a viver não mais para si, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou. A união do coração ao sacrifício eucarístico transforma completamente nossa experiência da missa. Não estamos mais ali por obrigação, por costume, por medo do pecado mortal se faltarmos. Estamos ali por amor, por desejo ardente de união com Cristo, por necessidade vital de participar do mistério que nos salva. Padre Pio chorava durante a consagração não de tristeza pietista, mas de amor que transborda, de compaixão que abraça o sofrimento divino, de gratidão que não encontra palavras adequadas. Ele via na hóstia consagrada não apenas pão transformado, mas o próprio Cristo crucificado e ressuscitado, o Cordeiro imolado que está de pé, o amor que se dá sem reservas. Nono ato: comungar com reverência e amor. Padre Pio se preparava longamente para a comunhão, tanto quando celebrava quanto quando recebia o corpo de Cristo. Ele costumava dizer que o tempo mais santo da terra é o instante após a comunhão eucarística. Naquele momento único e irrepetível, Jesus Cristo está sacramentalmente presente dentro de nós, não de forma figurada ou simbólica, mas real, verdadeira e substancialmente. Receber o corpo de Cristo com fé viva, silêncio adorante e amor ardente é como acolher o próprio Deus em nossa casa interior, no templo vivo da nossa alma. Depois da comunhão, Padre Pio recomendava insistentemente que cada pessoa ficasse a sós com Jesus em profundo recolhimento. Ele dizia: "Fala pouco com ele, mas ama muito.
Não é o momento de distrações, de olhar em volta, de sair rapidamente da igreja. É o momento mais precioso para a alma, quando pode conversar intimamente com seu Salvador, quando pode desabafar seus sofrimentos, quando pode pedir graças, quando pode simplesmente permanecer em silêncio amoroso na presença divina. São poucos minutos que podem transformar completamente uma vida. Quem comunga com amor verdadeiro consola o coração ferido do Senhor. Jesus vê naquela alma uma resposta generosa ao seu amor infinito, uma aceitação do dom supremo que ele oferece, uma abertura total à graça transformadora. A comunhão não é o fim da missa, mas o ápice do encontro entre Deus e a alma. É o momento da união nupcial entre Cristo e a Igreja, entre o esposo divino e a alma redimida. Por isso, deve ser preparada com confissão frequente, desejada com ardor espiritual, recebida com reverência profunda e prolongada em ação de graças amorosa. Padre Pio tinha tal reverência pela Eucaristia que suas mãos tremiam ao segurar a hóstia consagrada. Ele sabia exatamente quem estava tocando, quem estava recebendo, quem estava acolhendo em seu coração. Não havia rotina, não havia banalização, não havia familiaridade desrespeitosa. Cada comunhão era como a primeira e a última vez, com todo o frescor do primeiro amor e toda a urgência do último encontro. Ele ensinava que deveríamos comungar como se fôssemos morrer logo em seguida, porque de fato morremos para o pecado e renascemos para a vida da graça. A comunhão não é um direito automático de quem está presente na missa, mas um dom precioso que exige preparação, desejo e amor. Padre Pio costumava ensinar que a missa não termina com o Ide em paz pronunciado pelo sacerdote ao final da celebração. Na verdade, é nesse momento que a missa se prolonga e se expande para a vida cotidiana. Ele dizia que cada missa deve transformar o fiel em um pequeno sacrário vivo, em um tabernáculo ambulante que carrega a presença de Cristo para os lugares onde Cristo não pode ir fisicamente. A alegria suprema de Jesus é ver o fiel sair da igreja com a alma cheia de luz divina, levando paz aos outros, sendo sinal concreto de misericórdia no mundo. O verdadeiro fruto da missa não é uma emoção piedosa passageira que se evapora assim que saímos do templo. O fruto autêntico da Eucaristia é a caridade vivida no cotidiano, é a transformação real do caráter, é a santificação progressiva da vida. Quem verdadeiramente encontrou Cristo na missa não pode permanecer o mesmo. Precisa sair transformado, renovado, fortalecido para viver o Evangelho nas circunstâncias concretas da existência. Padre Pio era o exemplo vivo dessa verdade. Sua caridade heróica, sua paciência no confessionário, sua compaixão pelos sofredores, tudo brotava das missas que celebrava diariamente. Levar Cristo ao mundo significa ser testemunha viva do Evangelho através de atos concretos de amor fraterno. Significa perdoar ofensas, ajudar necessitados, consolar aflitos, corrigir erros com mansidão, trabalhar honestamente, cumprir deveres com responsabilidade, tratar todos com respeito e dignidade. A missa não é uma fuga da realidade, mas a fonte de força para transformar a realidade. Não é um refúgio de elite espiritual separada do mundo, mas o lugar onde recebemos o poder do alto para sermos sal da terra e luz do mundo. Padre Pio via nos fiéis que deixavam a igreja dois tipos de pessoas: aquelas que haviam verdadeiramente participado do mistério e saíam transformadas, irradiando a luz de Cristo, e aquelas que haviam apenas cumprido uma obrigação e saíam exatamente como entraram, sem fruto, sem transformação, sem testemunho. A diferença não estava na duração da missa ou na beleza das cerimônias, mas na disposição interior de cada coração. Quem ama durante a missa, ama depois da missa. Quem comunga verdadeiramente com Cristo, prolonga essa comunhão nas ruas do mundo, no trabalho, na família, em todos os ambientes da vida. Esse é o sinal infalível de uma participação autêntica na Eucaristia. Padre Pio via a missa como o céu descendo à terra, uma eternidade misteriosa escondida em uma hora de celebração litúrgica. Para ele,
Cada comunhão era uma nova encarnação de Cristo no coração humano, uma renovação do mistério de Belém, onde Deus se faz pequeno para caber em nossa pequenez, onde o infinito se faz finito para que possamos alcançá-lo. Não há nada no universo mais importante, mais sagrado, mais transformador do que a Santa Missa. Por isso, ele repetia incansavelmente que o mundo poderia mais facilmente viver sem o sol do que sem o santo sacrifício do altar. Ferimos Jesus quando estamos presentes na missa sem amor verdadeiro, quando nosso corpo está ali, mas nosso coração vaga distante. Alegramos profundamente o coração de Cristo quando nos entregamos totalmente, assim como ele se entrega a nós sem reservas. A missa não é um espetáculo para ser contemplado de longe, mas um mistério para ser vivido de perto. Não é uma obrigação pesada a ser cumprida, mas um privilégio inestimável a ser desejado ardentemente. Não é uma rotina religiosa vazia, mas o evento mais real e transformador que pode acontecer em uma vida humana. No altar, o mesmo Cristo que morreu por cada um de nós na cruz do Calvário nos espera com amor infinito. Ele não espera como juiz severo pronto para condenar nossos pecados, mas como esposo apaixonado desejoso de união íntima. Ele pede apenas uma coisa, simples mas difícil: fica comigo. Fica comigo durante a missa, com teu coração presente, com tua mente atenta, com tua vontade disposta. Fica comigo depois da comunhão, em silêncio adorante, em gratidão sincera, em amor correspondido. Fica comigo depois da missa, levando minha presença ao mundo, sendo meu testemunho vivo, prolongando meu amor nos gestos cotidianos. Padre Pio respondeu a esse convite divino com radicalidade absoluta. Sua vida inteira girava em torno da missa. Tudo o que ele fazia, seja ouvir confissões por horas intermináveis, seja aconselhar espiritualmente milhares de pessoas, seja realizar obras de caridade extraordinárias, tudo brotava da fonte eucarística. Ele não era um ativista religioso que usava a missa como combustível para seus projetos. Era um contemplativo apaixonado que deixava a missa transbordar em obras de amor concreto. A diferença é fundamental. Primeiro o amor, depois a ação. Primeiro a comunhão, depois o testemunho. Primeiro o encontro com Cristo, depois o serviço ao próximo. A última lição que Padre Pio nos deixa sobre a missa pode ser resumida em uma frase simples mas profunda. Ama como se fosses o único amado, e oferece-te como se fosses o único a amar. Durante a celebração eucarística, Jesus te olha como se só tu existisses no universo, com toda a intensidade do seu amor infinito. Ele morreu na cruz como se só tu precisasses de salvação. Ele se dá na Eucaristia como se só tu fosses recebê-lo. Responde a esse amor com a mesma generosidade, com a mesma totalidade, com a mesma paixão. Não vás à missa como alguém perdido na multidão anônima, mas como o filho pródigo que retorna à casa do pai, como a ovelha perdida que é encontrada pelo bom pastor, como a noiva que vai ao encontro do esposo. Cada missa é um novo começo, uma nova oportunidade de amar mais, de entregar-se mais, de transformar-se mais à imagem de Cristo. Não percas essa oportunidade preciosa que o céu te oferece generosamente. Vive cada missa como se fosse a última, porque um dia será. E nesse dia, não importará quantas missas assististe na vida, mas com quanto amor participaste de cada uma delas.